Cara, decidi largar tudo no Brasil, deixar minha família de lado, deixar um pouco os meus amigos de lado, deixar muitas vezes conhecidos que só estavam me colocando pra baixo, pra vir morar na Europa, pra vir morar na Espanha. Hoje é o meu segundo dia aqui, e é uma paz absurda poder apoiar o celular num parque, tá ligado? Sabendo que não vai ser roubado, sabendo que aqui as coisas são muito mais baratas. Claro que a gente não pode ficar convertendo, né? Não pode ficar comparando os preços com o do Brasil e botando na moeda de lá, mas é muito barato, o custo de vida é muito baixo, pelo menos na cidade onde eu tô. Tô gostando muito. E por que que eu decidi fazer isso? Simplesmente porque eu vi as minhas oportunidades no Brasil um pouco escassas. Eu via que eu já tinha conquistado muita coisa pelo digital no Brasil e eu queria dar um salto maior, porque eu já estava com poucas responsabilidades. Todo o dinheiro que eu conquistava era para mim, então eu ficava acomodado com isso e não me forçava a romper um nível de salário, romper um nível de ganho mensal. E vindo para cá eu sei que eu vou ter que me dedicar muito mais, que eu vou ter que elevar o meu padrão de vida, o padrão de vida não, elevar os meus ganhos para que aqui eu possa viver de uma forma boa. Então foi meio que um desafio comigo mesmo. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava me desafiar, que eu precisava sair da minha zona de conforto, porque eu tava muito confortável, tá ligado? Tava me sentindo muito sem responsabilidades, assim, sabe? Eu sou muito responsável, eu amadureci muito nesse um ano e meio de volta para minha cidade. Quem não sabe, eu jogava futsal e vivia longe de casa. Então, em um ano e meio que eu fiquei em casa, eu amadureci muito, fiz grandes amizades que eu vou levar pro resto da minha vida, mas eu senti que eu precisava dar um passo a mais. Um passo que para minha carreira profissional era muito importante. Talvez para o meu lado pessoal seria muito mais fácil ficar lá. Tava muito confortável, tava muito fácil. E eu sou uma pessoa que eu gosto, sabe, de me desafiar. E eu tenho certeza que se eu ficasse por lá eu não ia romper essa barreira que eu tava precisando. Emocionalmente já não tava tão legal também, porque eu tava me sentindo não muito bem comigo mesmo, com algumas atitudes minhas. E tava me vendo muito procrastinador, sabe? Porque querendo ou não, tava muito fácil. Tava muito fácil pra mim. E esse desafio de vir morar longe, de em outra moeda, gastar em outra moeda, por mais que vou receber ainda em real, né? Porque os meus negócios, tudo que eu tô fazendo, que eu tô plantando lá, vão ser pagos em reais, na moeda real, né? Então, para converter vai ser um pouco difícil, claro. Se tiver possibilidades, eu também vou fazer negócios aqui na Espanha. Sei que é um pouco difícil no início, mas eu vou tentar também trabalhar aqui e receber em euros. Mas o que eu quero dizer é que o digital, cara, ele me proporcionou isso, sabe? Ele me proporcionou sair da minha cidade, sair lá do interior de Santa Catarina e vir para morar numa cidade grande aqui na Espanha, no litoral da Espanha. E eu tenho feito muitas coisas com o digital. Eu vivi muita coisa em um ano e meio com o digital. Tentei seguir várias instruções de outras pessoas e não consegui, não deu certo. Então eu tentei fazer com minhas próprias mãos, com as minhas próprias ferramentas, com os meus próprios conhecimentos que eu fui buscar, que eu fui atrás, e começou a dar certo. O que eu quero te dizer com isso é que muitas vezes a gente fica preso a uma ideia, a um conceito, e a gente não explora, a gente não vai a fundo, e a gente acha que sempre o caminho certo é o que o outro seguiu, mas não. A gente tem várias possibilidades, a gente tem vários caminhos que a gente pode seguir, a gente pode pegar um ensinamento daqui, um ensinamento de lá, e pode adaptar para nossa realidade. Foi isso que eu fiz e por isso que eu tive resultados muito bons. E hoje eu venho construindo uma consultoria, né, para ajudar as pessoas como eu que trabalhava como CLT a terem independência financeira, né, conquistarem essa independência financeira, de poderem ir para tal país, de poder conquistar tal coisa, de comprar o seu carro
e também ter mais tempo livre com a família, tempo livre para fazer as coisas que gosta, para ter mais lazer. E é isso que eu quero passar para algumas pessoas que estão dispostas a fazer acontecer, sabe? Não é nenhuma propaganda aqui, é só para falar um pouco do que eu faço também profissionalmente, de como eu ganho dinheiro. Hoje eu ainda não abri as minhas vagas para consultoria porque eu ainda estou adaptando e colocando o que eu preciso fazer, o que eu preciso entregar, como eu preciso entregar, como que eu vou fazer isso. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, porque isso foi muito baseado nos meus erros, nos meus acertos, nos meus fracassos. Eu fracassei muito nesse 1 ano e meio, mas não desisti. Tentei com todas as minhas forças e no fim deu certo, tá ligado? Mas eu sei que eu poderia ter feito isso em muito menos tempo se eu não seguisse muitas ideias, dicas de pessoas que só estão ali pra te enganar, sabe? E é isso, é um pouco da minha história, como eu vim parar aqui no litoral da Espanha, e por que eu vim fazer essa loucura, por que fui fazer isso. Eu sou muito movido a desafios, tá ligado? E isso é uma parte, é bom e é ruim. Às vezes é ruim pra quem tá do meu lado, tá ligado? Porque eu gosto muito de me desafiar e se a pessoa não gosta de estar se desafiando, talvez não dê certo, tá ligado? Talvez ela não sirva pra caminhar junto comigo. E eu não tô falando de relacionamentos com mulheres, não. Tô falando de amizades, sabe? Às vezes eu tenho, cara, eu tento ajudar, eu tento fazer as coisas pela pessoa, mas eu vejo que a pessoa não quer e não tem essa sede por desafio, tá ligado? E eu tenho, mano. Eu tenho essa sede, eu tenho essa vontade, tá ligado? Então esse é o primeiro episódio aí do nosso vídeo na Espanha. Eu botei o celular aqui no banco do parque mesmo, decidi falar que iria conversar com você e contar um pouco da minha história. Bem breve, tá ligado? Mas é isso, mano. Eu gosto muito, eu tenho certeza que eu vou gostar muito dessa cidade. Que eu vou conquistar muitas coisas. E se você quiser ficar na lista de espera aí da minha consultoria de marketing, ela se chama Descomplica. Consultoria Descomplica. Porque eu quero descomplicar o marketing digital para você e te mostrar como é fácil conquistar os seus primeiros clientes, prestar serviço de marketing digital. Tem muitas áreas e eu já surfei um pouco em cada e hoje eu presto consultoria para te ajudar com isso. Para sair do CLT, sair do teu emprego chato e começar a investir o seu foco e o seu tempo no marketing digital, porque não está saturado, como dizem, não está. Tem muito mercado, tá certo? Abraço. Nos vemos no próximo vídeo.